Você já percebeu como hoje quase todo mundo vive se comparando? Comparando conquistas, comparando aparência, comparando ritmo de vida. As redes sociais transformaram o ego em uma vitrine. Todo mundo tenta parecer forte, resolvido, feliz. E quanto mais a gente tenta sustentar essa imagem, mais distante fica de quem realmente é. O ego precisa de aprovação. Ele se alimenta de comparação. Ele quer parecer certo, melhor, acima. Mas essa tentativa constante de sustentar uma versão ideal de si mesmo tem um custo. Tudo o que não combina com essa imagem é empurrado para dentro. Medos, insegurança, raiva, desejos considerados errados. E é exatamente aí que começa o conflito interior. Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores da psicologia do século XX, dizia que aquilo que rejeitamos em nós não desaparece, apenas desce para o inconsciente e passa a influenciar nossas decisões sem que a gente perceba. Jung chamou esse lado escondido de sombra. A sombra é formada por tudo aquilo que aprendemos a negar para sermos aceitos. Desde cedo aprendemos o que é certo sentir, pensar e desejar. O que foge disso é reprimido. Mas a sombra não é só aquilo que consideramos ruim. Ela também guarda partes importantes da nossa força, criatividade e autenticidade. O problema não é ter uma sombra. O problema é fingir que ela não existe. Quanto menos consciência você tem de sua sombra, mais ela controla a sua vida. Ela aparece nos exageros, nos julgamentos, nos impulsos, nos padrões que se repetem. Jung acreditava que o objetivo da vida não é ser perfeito, é ser inteiro. Ele chamou esse caminho de processo de individuação. Individuar-se é deixar de viver apenas para sustentar uma imagem social, a persona, e começar a se aproximar de quem você realmente é. E esse processo começa com algo simples, mas desconfortável: olhar para dentro. Não para se culpar, não para se julgar, mas para reconhecer. Reconhecer suas contradições, reconhecer seus padrões, reconhecer aquilo que você evita admitir. Jung dizia que aquilo que mais nos irrita nas outras pessoas costuma revelar algo que não está resolvido em nós mesmos. A sombra se revela nesses pontos de atrito. Mas perceber isso não basta. É preciso trabalhar em si mesmo. Para Jung, o inconsciente não fala de forma lógica. Ele se manifesta por sonhos, símbolos, imagens e emoções. Por isso, ele valoriza tanto a escrita, a observação dos sonhos, a arte e o silêncio. Trabalhar em si mesmo não é lutar contra quem você é entender por que você age da forma que age. Esse entendimento traz responsabilidade. Quando você se torna consciente de si, não pode mais fingir que não sabe. Você passa a ser responsável pelas próprias escolhas. E é aí que entra a atitude. Insight sem ação não transforma ninguém. O processo de individuação exige decisões, exige romper padrões e exige sustentar desconfortos. E toda vez que você se aproxima de algo essencial, o medo vai aparecer. Para Jung, o medo não é um sinal de erro, é um sinal de crescimento. O medo surge quando você está diante de algo que pode mudar sua estrutura interna. Evitar o medo é permanecer igual. Enfrentá-lo é atravessar um limite. Mas há um ponto ainda mais delicado: aceitar o próprio lado sombrio. Aceitar o mal não significa praticá-lo. Significa reconhecer que ele existe dentro de você. Jung alertava que pessoas que se veem apenas como boas tendem a projetar o mal nos outros. Criam inimigos externos para não lidar com conflitos internos. Reconhecer sua sombra é assumir responsabilidade por ela. É escolher conscientemente como agir em vez de ser dominado por impulsos inconscientes. Isso é maturidade psicológica.
Para Jung, o propósito da vida não é algo que se encontra fora. Não está em fórmulas prontas, não está na comparação com os outros. O propósito surge quando você integra aquilo que é consciente com aquilo que estava reprimido. Ele é uma consequência do processo, não um objetivo distante. Jung viveu entre 1875 e 1961 e rompeu com a psicanálise tradicional ao perceber que o ser humano não é movido apenas pelo passado, mas também pela busca de sentido no presente. Em obras como O Homem e Seus Símbolos e Memórias, Sonhos, Reflexões, ele mostrou que a psique humana busca naturalmente a totalidade, não a perfeição, a inteireza. Talvez o que esteja travando sua vida não seja falta de capacidade, disciplina ou talento. Talvez seja o esforço constante de manter uma imagem que não corresponde à sua verdade. A sombra não é algo a ser eliminado, ela é algo a ser compreendido. Porque só quem se conhece por inteiro consegue viver com mais clareza, sentido e autenticidade.